Olá pessoal, vamos à nossa sexta aula, ainda dentro da álgebra 1. Hoje a gente vai ver a função racional, que é aquela função que tem variável no denominador. Vamos dar uma olhadinha também na função raiz, que é aquela que tem variável dentro de uma raiz. Vamos relembrar a função inversa e também a função composta, tá? Na descrição do vídeo vocês têm acesso então à aula de hoje, aos exercícios para casa e a 2 testes, cada um com 5 exercícios. O gabarito dos testes está também na descrição. Na descrição do vídeo vocês também têm acesso ao calendário onde tem todas as aulas previstas. Então vamos à aula. Vamos iniciar nosso estudo pela função racional. Função racional é aquela que tem variável no denominador. Então olha só, eu coloquei aqui 3 modelos. O primeiro, que é f de x igual a 1 sobre x. O segundo, que é f de x igual a x mais 3 sobre x menos 2. E aqui um terceiro modelo, f de x é igual a 2x menos 5, x menos 3. Vamos aprender a tirar dessas funções o domínio, que é bem tranquilo, a imagem e como montar o gráfico dessas funções, tá? Então vamos começar pela f de x igual a 1 sobre x. Bom, se a gente for trabalhar a ideia do domínio aqui da função, a gente só tem que eliminar os valores que não podem entrar no denominador. Para isso, para encontrar o domínio, a gente pega o x e faz ele diferente de zero. Então o domínio dessa função são todos os reais, a gente pode escrever assim, menos o valor que não serve, que é o zero. Ou uma outra maneira de escrever o domínio é x diferente de zero. Tá? Agora, como descobrir a imagem? Bom, para descobrir a imagem, vamos chamar de if, a imagem da função, a gente vai fazer assim. A gente vai pegar o y igual a 1 sobre x. E a gente vai isolar o x. Quando a gente isola o x, o y fica para o lado direito. Então, lá, passa o x para cá, vai ficar x, y é igual a 1. Isola o x passando o y para lá, vai ficar x igual a 1 sobre y. Observem agora a restrição do y. A restrição do y é a imagem. Então, olha só, o y ele não pode ser nulo, né? Olhando aqui, ó, ele não pode ser nulo. Então, a imagem são todos os reais tirando esse zero. Então, a imagem são todos os reais menos esse zero aqui. Tá? Agora, veja bem, uma outra maneira de escrever são a imagem, todos os valores de y reais, de tal maneira que o y seja ele diferente de zero. É uma outra maneira de escrever a imagem, então. Bom, agora como desenhar o gráfico? Bom, pessoal, para desenhar o gráfico, a gente tem que verificar se tem raiz e aonde corta o y. São esses dois valores. Tem raiz e aonde corta o y. Como é que eu descubro se isso aqui tem raiz? Olha, para descobrir se isso aqui tem raiz, é só pegar o y e igualar ele a zero. Igualando o y a zero, a gente vai ter 0 igual a 1 sobre x. Se passar o x aqui, vai dar uma falha, ou seja, não tem raiz. Se você passar o x multiplicando aqui, vai dar 0 igual a 1. Isso é falso. Isso indica que não tem raiz, tá? Então não corta o eixo x. O gráfico não corta o eixo x. E vamos descobrir se ele corta o y. Para descobrir se ele corta o y, a gente vai pegar o x e colocar 0 para ele. Então, corta o y, né? Poderíamos colocar assim, corta y, o x tem que ser 0. Se corta o y, o x tem que ser 0. Mas se a gente colocar 0 aqui, vai dar um problema. Não vai ter esse valor. Então, vai dar uma restrição se eu colocar o 0 aqui. Logo, o gráfico não corta o y. Se o gráfico não corta o y, o desenho desse gráfico, então, é assim, ó. Desse jeito aqui e desse jeito aqui. Ou seja, os gráficos desse tipo aqui são sempre nesse formato aqui. Na verdade, isso aqui é uma hipérbole. Só que a gente não vai tratar de hipérbole agora. E é uma hipérbole inclinada. O eixo dela está inclinado aqui, ó. Mas isso não vem ao caso nesse momento. A ideia sempre é, gráficos desse tipo são gráficos de hipérbole. Se você quiser jogar alguns valores para descobrir outros valores, por exemplo, o 1. O 1 está vendo 1. Então a gente pode trabalhar alguns valores, se quiser perceber para onde que o gráfico está indo, tá? Se você colocar, por exemplo, 10, vai dar 0,1. Então, se você colocar 10 aqui, tu vai ter que enxergar aqui 0,1. Então, o gráfico está nesse sentido e o outro é oposto a ele pela origem aqui, tá bom? Então, é isso. Agora, vamos a essa segunda ideia. O domínio dessa função são os valores aqui de baixo que não podem entrar. X menos 2, então, tem que ser diferente de 0. X tem que ser diferente de 2. Então, o domínio da função são todos os reais, né?
tirando o 2. Ou x pertence aos reais, tal que x é diferente de 2. É uma outra maneira. Para descobrir a imagem, o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o x. Para descobrir a imagem, a gente isola o x. Então vai ficar assim, y, que está do lado de cá, multiplica x menos 2, tá? Passei para cá já, é igual a x mais 3. A gente tem que isolar o x para poder ver o y do outro lado. Então vai ficar aqui, yx menos 2y é igual a x mais 3. Né? Vamos passar esse x para o lado de cá, vamos passar o 2y para lá. Vai ficar yx menos x é igual a 2y mais 3. Isolando o x aqui, ó, vai ficar x, y menos 1, e aí a gente vai ter 2y mais 3. Passa o y menos 1, vai ficar x igual a 2y mais 3, y menos 1. Observem agora que o o x está isolado, o y aparece do lado direito. É como se a gente estivesse procurando a inversa, mas não faz a substituição de x por y e y por x, tá? Então, o y menos 1 aqui vai dar a ideia da imagem. Ou seja, eu preciso ter y menos 1 diferente de 0, logo isso daqui é y diferente de 1. Então, a imagem são os valores de y, onde ele não pode ser 1. Então, os reais menos, no caso aqui, 1. São todos os reais do y, tirando 1, ou y pertence aos reais, tal que y seja diferente de 1. Bom, a gente tem agora a imagem e tem o domínio. Como desenhar o gráfico? Pessoal, veja bem como é que é tranquilo desenhar o gráfico. O domínio não pode ter o 2. Então, significa que aonde está o 2 no x, porque o domínio é x, onde está o 2 no x, não pode ter gráfico. Então, a gente tem que levantar aqui um auxiliar no 2, tá? O gráfico não vai passar por aqui, ó. É uma assíntota do gráfico. Então, isso aqui vai travar o gráfico. E o y não pode ter 1. Então, o y não pode ter 1. Então, a gente vai passar uma linhazinha auxiliar aqui só para lembrar que o gráfico não pode passar no 1. Bom, então o gráfico não pode passar dessa linha e o gráfico não pode cortar essa linha verde, nenhuma das duas. Agora, como desenhar o gráfico? Veja bem, vamos fazer a perguntinha. Tem raiz? Corta o y? Sempre a gente tem que verificar isso. Tem raiz? Corta o y? Então, vamos lá. Para ter raiz, eu vou colocar aqui, depois eu apago, tá? Para construir a de baixo. Tem raiz? Para verificar se tem raiz, a gente faz o y nulo, né? Se o y é nulo, a gente descobre a raiz. Vou colocar 0 aqui, vou passar essa parte multiplicando 0, então vai sumir. Vai ficar 0 igual a x mais 3. Passo o 3 para o lado de cá. Então vai ficar menos 3. Ah, tem raiz. E é no menos 3. Então o menos 3 está aqui, ó. Então o gráfico passa por aqui, menos 3. Corta o y. Como é que a gente sabe se corta o y ou não? Então, vou colocar aqui, ó. Corta y. Ora, para descobrir se corta y, o x tem que ser nulo, tá? O x tem que ser nulo para descobrir se corta o y. Se colocar 0 no lugar do x, vai ficar 3 sobre menos 2. Vai ficar menos 3 meios. Ah, então corta o y em menos 3 meios. Então, menos 3 meio é menos 1,5. Então, vai passar por aqui, ó. Então, o gráfico ele passa aqui e passa aqui. Como ele tem esse formato aqui, ele é uma hipérbole, então ele vai trabalhar assim. Ele não corta o verde e não corta o verde. Então, ele vem aqui assim, ó. Imaginando que ele vem lá de cima, ele passa por aqui, e não encosta no verde e não encosta aqui em cima no verde. Bom, como ele está nessa posição, o outro tem que estar nesse quadrante aqui, tá? Então, oposto à origem aqui, ó. Imagina que a origem está aqui, então essa parte do gráfico tem que estar vendo a outra parte aqui. Vou riscar por cima, tá? Mas ele estaria aqui assim. Ele não corta o verde, e essa parte é oposta a essa. Claro, as distâncias aqui são as mesmas, né? Então, a gente tem que empurrar o vértice daqui para cá. Então ele passaria mais para lá um pouquinho. Mas por causa do que já está riscado aqui, não vai ficar muito legal. Pessoal, então o gráfico é desse tipo aqui. As linhas verdes são construídas a partir da restrição do domínio e da restrição da imagem. E depois a gente verifica se tem raiz e se corta o y, desenha aquele gráfico e desenha o outro por simetria. O outro ele aparece por simetria a partir do pontinho aqui, tá bom? Eu vou apagar e vou construir a ideia de baixo, tá?
Vamos então resolver y é igual a 2x menos 5 sobre x menos 3. Vamos verificar o domínio. Né? O domínio dessa função vai ser igual a x menos 3, diferente de 0, x diferente de 3. Então o domínio da função são todos os reais, tirando aquele valor 3 ali, ou a gente pode escrever também assim, né? X é real, de tal maneira que esse x ele não seja o número 3. Pronto, construímos a ideia do domínio. Agora vamos construir a ideia da imagem. Para construir a ideia da imagem, a gente tem que isolar o x. Então a gente tem aqui o y vezes, eu já vou resolvendo, tá? A imagem então da função, a gente precisa multiplicar, né? Isolar o x, mas tem que multiplicar antes. Y, que multiplica x menos 3, é igual a 2x menos 5. Yx menos 3y é igual a 2x menos 5. Passa o x para cá, yx menos 2x, passa o y para lá, 3y menos 5. Coloco o x em evidência, vai ficar y menos 2. Isso é igual a 3y menos 5. Passa dividindo, x é igual a 3y menos 5 e y menos 2. Agora tem como perceber a restrição da imagem. A gente tem aqui que y menos 2 é diferente de 0 e y é diferente de 2. Logo, a nossa imagem ela é igual a todos os reais, tirando o 2. Ou a imagem da função são todos os valores de y reais, tal que esse y seja diferente do 2. Tá? Bom, agora a gente tem o domínio e a gente tem a imagem. Vamos então desenhar o gráfico. Para desenhar o gráfico, a gente tem que verificar se tem raiz. Para verificar se tem raiz, a gente pega o y igual a 0, né? Porque quando o y é nulo, a gente descobre as raízes. Se colocar 0 aqui no lugar do y, o x menos 3 multiplica por 0 e some. Então vai ficar 0 igual a 2x menos 5. E aí, resolvendo isso aqui, a gente vai descobrir x 5 sobre 2. Ah, tem raiz, 5 sobre 2. E tem, corta o y. Aí se corta o y, o x tem que ser 0, tá? O x tem que ser 0. Ora, o x é 0 aqui, ó. A gente vai ficar com menos 5 sobre menos 3, 5 terços. Então corta o y no 5 terços. Bom, vamos colocar esses valores aqui. Vai ficar assim. O x, o domínio, então, que é diferente de 3, eu vou lá no 3, no x, e vou levantar um auxiliar aqui. Essa auxiliar indica que o gráfico ele não passa por essa linha verde, tá? Agora, vamos na imagem pegar o 2. O 2 está aqui. O gráfico também não passa por essa linha verde, não corta, é uma assíntota, tá? A gente tem que ter na cabeça que a gente está desenhando uma hipérbole. Agora vamos lá, tem raiz? Tem, no 5 sobre 2. 5 sobre 2 é 2,5. Então a raiz, ela vai passar, o gráfico vai passar aqui no 5 sobre 2, que é esse pontinho que eu coloquei aqui. E 5 sobre 3 dá 1, alguma coisa, né? Então vai passar por aqui, ó, no y. Então aqui é 5 dividido por 3 e aqui é 5 dividido por 2. Bom, o gráfico então passa por esses dois pontos e não toca nas linhas verdes. Então a gente vai desenhar o gráfico assim, ó. Esse jeito aqui é uma hipérbole. Aí por simetria à origem, então se eu tenho esse gráfico aqui, o outro vai passar aqui assim. Tá? Não corta o verde, tá? E é simétrico à origem aqui a partir desse gráfico. Então esse gráfico então é dessa lei. É isso aí, pessoal. Esses são os gráficos, os domínios e as imagens das funções ditas racionais, tá bom? É só prestar atenção. Se mudar alguma coisa numa prova, são as funções que aparecem em cima e embaixo. Vamos analisar agora as funções raízes. Uma função raiz, ela se apresenta assim, ó. F de x é igual a raiz n de x. Ou f de x é igual a x elevado a 1 sobre n. Quando a gente tem uma fração aqui, essa fração vai gerar uma raiz de índice n. Bom, a gente sabe, observações aqui, né? A gente sabe que esse índice n, obrigatoriamente, ele tem que ser um número natural e tem que ser um número natural positivo, né? Então, eu vou tirar aqui o 0. Então, o n que aparece aqui é um número natural positivo. Se esse n for um número par, porque sendo ele um número natural, ele só pode ser par ou ímpar.
Sendo ele um número par, o que vai acontecer com o nosso domínio da função? Ora, se ele for um número par, por exemplo, 2, 4. Se ele for um número par, o n, o domínio da nossa função serão todos os x pertencendo aos reais, de tal maneira que esse x ele tem que ser maior ou igual a zero. Então é uma restrição, né? Imagina que a gente tem raiz de x, né? Então a gente sabe que o que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Por exemplo, x mais 1 dentro da raiz. Então x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Isso aqui é bobeira, a gente sabe como trabalhar. Eu só estou relembrando. E se n é ímpar, ou seja, se você tem um n ímpar, eu vou colocar aqui um exemplo. Você tem aqui raiz cúbica de x. Então qualquer valor colocado aqui, existe raiz cúbica. Então o domínio da função, quando aquele n ele é ímpar, são todos os reais. É x real ou todos os reais, tá? Não tem restrição nenhuma. Agora, como é que a gente vai desenhar o gráfico de uma função raiz de x, né? Bom, a ideia é a seguinte: você pode atribuir alguns valores para x e perceber as imagens desses valores, por exemplo, 0. 0 é 0. Antes de começar, a gente percebe que esse x que está aqui, ele é maior ou igual a 0. Então o nosso gráfico ele só existe daqui para cá, né? Ele não existe para a esquerda, ele só existe para a direita. Então, x é maior ou igual a 0, o gráfico para a direita do y. Então a gente pode colocar 0 no lugar do x e vai obter 0 para y. Então o gráfico vai sair da origem aqui. Se a gente colocar o número 1, um exemplo, a gente vai obter o número 1 como imagem. Então a gente tem aqui um pontinho, né? Se a gente colocar o número 4, para tirar uma raiz exata, a gente vai descobrir o número 2. Então se a gente colocar um 4 aqui, né, a gente vai descobrir um 2 aqui. Então você pode montar o gráfico utilizando alguns valores. Se você colocar agora, depois do 2, o 9, né? Se colocar o 9, a gente vai descobrir o 3. Então, você pode ir construindo o gráfico através desses pontos. E aí você percebe que o gráfico ele vai ter esse formatozinho aqui, ó. Tá? Ele é, na verdade, se você olhar com carinho isso daqui, ele é um pedaço de uma parábola. Como assim uma parábola? Se você tem y igual a raiz de x e você eleva ao quadrado esse lado aqui e você eleva ao quadrado o outro lado, o que você vai ter aqui é y ao quadrado igual a x. Observa que isso daqui é uma parábola. É uma parábola onde o y está ao quadrado. Então ela é uma parábola de concavidade ou para a direita ou para a esquerda. Como o y é positivo, então é uma parábola de concavidade para a direita. Tá? Isso aqui a gente vê dentro da geometria analítica, estudando as cônicas. Então, isso aqui é uma parábola de concavidade voltada para a direita e centrada na origem. Então, esse aqui é uma parte, esse bracinho aqui é uma parte da parábola que vem aqui para baixo. Ó. Na verdade, a gente teria que construir isso assim, ó, se fosse construir a parábola inteira. Claro, a parte de baixo não entra, por quê? Porque como os valores de x são positivos, nós só vamos gerar imagens positivas. Por isso que a gente não desenha a parábola inteira, por causa disso. Tá, pessoal? Mas dentro de uma lógica, essa é a função raiz. Aí se você pergunta, tá, e se aparece aqui dentro x mais 1, x menos 7, x mais 8... quando aparece aqui um valor somando ou subtraindo esse x, nós vamos fazer uma translação do gráfico. E isso a gente vai perceber na próxima aula. Até mais, então. Vamos relembrar agora o conceito de função inversa. Seja f uma função de a em b. A inversa, que é representada por f elevado a menos 1, é uma função de b em a, ou seja, o b lança a flecha no a. Se e somente se f, que é a função inicial, é uma função bijetora. Então, a gente só consegue obter uma inversa se a função f for bijetora. Senão, a gente não tem como descobrir a função inversa. Exemplo 1. Se f é uma função bijetora e f tem os seguintes pares ordenados, então a função inversa ela vai ter os seguintes pares ordenados. Se eu tenho o par ordenado menos 1 e 3, a inversa vai ter o par ordenado 3 e menos 1. A gente troca a posição de todas as coordenadas dos pares ordenados. Então aqui, se eu tenho o par ordenado 2 e 1, na inversa eu vou ter o par ordenado 1 e 2. Se na função eu tenho o par ordenado 1 e 4, na inversa eu vou ter o par ordenado 4 e 1.
Lei da função inversa. Como é que a gente descobre essa lei? Dada a função y é igual a f de x, uma determinada lei bijetora, a função y é igual a f de menos 1, que é a inversa, é encontrada da seguinte maneira. Primeiro, troca-se a letra x por y e a letra y por x. Então a gente vai na lei y é igual a lei, a gente troca o y pelo x e aonde aparece x a gente coloca o y. Isola-se o novo y. Ao isolar o novo y, a gente descobre a função inversa da função anterior. Bom, duas observações importantes. Se o par ordenado AB pertence à função f, então, o que a gente vai ter é que BA, que é o par ordenado fazendo a mudança das coordenadas, pertence à inversa de f, desde que f ela seja uma função bijetora. Uma outra maneira de perceber a ideia anterior, a gente observa aqui na 2. Se eu tenho uma função de A gerando B, ou seja, a imagem do A através da função aparece B, então eu vou ter o par ordenado AB. Olha só, o A e o B geram o par ordenado AB, que pertence à função f, ou seja, a mesma ideia anterior, só escrita de uma outra maneira. E, naturalmente, a gente vai ter f de menos 1, quer dizer, a inversa de B, olhando o A, isso, C e somente C, a gente tem BA pertencendo à inversa. Tá, pessoal? Então, ficar atento, eu já volto aí com os gráficos. Vamos analisar agora o gráfico de uma função inversa. Observem aqui. A gente tem um par ordenado aqui, ó, AB. Esse par ordenado aqui é o par ordenado AB. Vamos imaginar que ele pertence à função f. O par ordenado BA, que é esse pontinho aqui, ele vai pertencer à inversa de f, que é a f de menos 1. Agora observe o seguinte, essa reta que está em verde aqui, ela é a reta identidade. A reta identidade, ela é a reta y igual a x. Ela é bissetriz dos quadrantes ímpares. Ela forma 45 graus aqui, ó, 45. E essa reta, ela vai separar todos os pontos de f e de f menos 1 como se fosse um espelho. Ela passa a ser um espelho desses pontos. Ou seja, os pontos aparecem através dela por simetria. Então, o AB, ele está à mesma distância da reta que o BA está. Então, esse pontinho aqui no meio, que é o encontro do ponto médio entre esses dois pontos AB e BA, pertence à reta identidade. Então, isso aqui, esse pontinho que eu vou chamar de P, ele é o ponto médio do ponto AB e do ponto BA. Então, ele é um ponto médio e ele forma aqui, ó, 90 graus, né? Essa retinha de BA até AB forma um ângulo de 90 graus com a identidade e é simétrico, então, a reta identidade. Sempre vai acontecer isso com duas funções, uma inversa da outra. A reta identidade, ela vai gerar uma simetria entre os gráficos. Nesse outro gráfico, a gente vai perceber bem isso. Vamos imaginar que essa linha laranja aqui é a função f. E a linha que está vermelha é a função f de menos 1. E a linha que está em verde é a identidade, y é igual a x. Observem o seguinte, olha que coisa interessante. O ponto de encontro dessas três leis está ocorrendo em cima da identidade. Ponto de encontro e ponto de encontro. Ou seja, todos os pontos de encontro entre f e f de menos 1 ocorrem sobre a linha identidade, ou a reta identidade. Então, num problema de prova, se ele pede quais são os pontos comuns de f e de f a menos 1, que é a inversa, ou seja, qual é a solução desse sistema, né? A solução aqui vamos chamar dos pares ordenados x e y, todos os pares ordenados, tá? x, y, que são solução aqui do sisteminha. A gente pode resolver esse sistema usando f e f de menos 1, mas a gente também pode usar f com a identidade, f com y igual a x. O resultado vai ser o mesmo, a solução serão os mesmos pares ordenados. Ou então a gente pode pegar f de menos 1 e de novo a identidade.
e a gente vai chegar nos mesmos pares ordenados. O que a gente percebe? Que esses três sistemas eles são equivalentes. Ou seja, numa prova, se ele pede os pontos de contato entre F e a sua inversa, trabalhem com F e a identidade. É muito mais simples de realizar cálculo com a ideia 2 do que com a ideia número 1. Tá bom, pessoal? E ficar bem atento, então, a esses detalhezinhos aí. Vamos trabalhar, então, o conceito da função composta. A ideia principal é, na composta, as funções, elas atuam uma após a outra. E aqui tem um modelo para tentar justificar isso. Aqui a gente tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. A relação de A em B é dada por essa lei aqui. E a relação de B em C é dada por uma outra lei. Então vamos unir os elementos daqui com os elementos de B usando a lei F. Ficaria assim. Menos 1 entra no lugar do x, fica menos 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 0, então a imagem do menos 1 é o 0. 1 entra no lugar do x, 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 0, então a imagem do 1 é o 0. 2 entra no lugar do x, dá 4, menos 1, a imagem do 2 é o 3. 3 ao quadrado dá 9, menos 1, a imagem do 3 é o 8. Então nós fizemos a união dos elementos de A com B através da lei F. Agora vamos unir os elementos de B com C através da lei G, que é só dobrar o valor do x. Então 0 vezes 2 dá 0, então 0 tem imagem 0. 3 vezes 2 dá 6, então 3 vai ter imagem 6. E 8 vezes 2 dá 16, a gente tem aqui. Veja bem, a gente está unindo A com B e depois B com C através de duas leis. Será que tem como unir A com C através de uma lei apenas? Tem. É isso que faz a composta. Ela trabalha pulando conjunto, ou seja, tu sai de A e vai direto para C. Como a gente verifica isso? Aqui a gente tem a lei G bola F. A leitura é G bola F ou composta de G com F. São as leituras que nós fazemos normalmente, tá? G bola F é a mesma coisa que G com F no lugar do x. A função F no lugar do x. Isso é igual a G no lugar do F. A gente vai colocar x ao quadrado menos 1. Como x ao quadrado menos 1 está no lugar do x, então no lugar desse x a gente vai colocar essa lei. Então vai ficar 2 vezes x ao quadrado menos 1. Observe então que esse resultado aqui é G bola F. Ou seja, para sair de A e atingir direto C, é só utilizar essa lei e essa lei intermediária, que essas duas leis intermediárias, elas então não vão ser mais utilizadas. Vamos lá, usando essa lei aqui, vamos pegar o A e vamos lançar flechas direto no C. O menos 1 no lugar do x, fica menos 1 ao quadrado, dá 1, 1 menos 1 dá 0, 2 vezes 0 dá 0. Então 1 lança a flecha direto no 0. O menos 1. Agora o 1 vai dar ao quadrado 1, menos 1, 0, 2 vezes 0, de novo 0. Então, lança a flecha lá no 0. 2 ao quadrado dá 4, 4 menos 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 2 lançando flecha direto no 6. E agora o 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 1 dá 8, 8 vezes 2, 16. E aí a gente lança a flecha aqui direto no 16. Então, essa lei aqui é a lei G bola F, ou a composta de G com F, composta de G com F. Tá, pessoal? O que acontece agora? Se eu tenho uma lei F e uma outra lei G, e pretendo calcular uma G bola F, eu vou obter uma lei. Depois, se eu fizer F bola G, eu vou obter uma outra lei. Será que essas leis são iguais? Vamos verificar. G bola F, então é F dentro do G, seria assim, F dentro do G, tá? Então, no lugar do x do G, eu vou colocar a função F. Então, vai ficar assim, G, eu vou colocar 9x. E isso, então, vai entrar no lugar do x aqui, ó, 9x. 9 tem raiz aqui, então eu tenho que G bola F é igual a 3 raiz de x. Opa, aqui é x. Agora, F bola G é F com G no lugar do x do F. Isso é a mesma coisa que F no lugar de x aqui, eu vou colocar raiz de x. Substituindo aqui, vai ficar 9 vezes raiz de x. Observe que G bola F, ele difere de F bola G.
Em geral, isso aqui vai ser uma verdade, tá? Normalmente, G bola F não gera o mesmo resultado que F bola G, ou seja, elas não são comutativas, tá? Elas não comutam. Normalmente isso aqui é diferente. Então é isso, pessoal. Sobre o domínio dessa função, eu trato com vocês em outro momento, tá? Aí eu amplio mais esse conhecimento. Por enquanto, é só a gente prestar atenção nesses detalhezinhos aqui, tá? Até mais. Então vamos resolver essa questão, que é o NAEA. Seja f uma função que tem essa expressão aqui, tá? Um numerador sobre um denominador. Qual é o domínio dessa função? Então nós sabemos que ao calcular o domínio, nós devemos eliminar os valores de x que não servem na lei, ou que não teriam a imagem lá no conjunto B. Para resolver essa questão, a gente tem que pensar assim. Aqui tem uma restrição, porque tem variável no denominador da fração 12 sobre. Aqui tem uma outra restrição, que é idêntica à anterior. Aqui tem uma outra restrição. E por último, nós temos variável abaixo desse traço aqui de fração. Então nós temos restrição aqui, 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 e tudo isso é uma restrição da fração. Então vamos lá. X mais 1 tem que ser diferente de zero. Logo, x tem que ser diferente de menos 1. É a primeira restrição. A segunda restrição é idêntica à primeira. A segunda que eu estou considerando x mais 1 de novo. Não precisamos resolver. Essa terceira aqui, x tem que ser diferente de zero. Outra restrição é, tudo isso aqui tem que ser diferente também de zero. Ou seja, x mais 9 sobre x mais 1 menos 5 sobre x, isso tem que ser diferente de zero. Então vamos trabalhar essa ideia aqui. Tirando o MMC, nós vamos ter x mais 9, que multiplica x, é só multiplicar cruzado, menos 5, que multiplica x mais 1, tudo isso sobre o produto desses dois aqui, x mais 1, e isso é diferente de zero. Bom, como essas duas ideias elas já estão aqui, x é diferente de zero e x mais 1 também é diferente de zero, então esse valor aqui com certeza não é nulo mais, porque a gente já está excluindo os valores que ele seria nulo. Então nós podemos passar multiplicando por outro lado. Então 0 vezes esse valor que vai aparecer aqui vai ser 0, vai sobrar a parte de cima. X vezes x, x ao quadrado, menos 9, mais 9x, menos 5x, menos 5 tem que ser diferente de zero. X ao quadrado mais 4x, menos 5 é diferente de zero. Bom, vamos resolver igual uma equação e vamos eliminar os valores que tornariam a equação nula. Então vamos lá, as duas raízes aqui, vamos tentar por soma e produto, devem ser diferentes dos valores que a gente vai encontrar para ser nulo, né? Não pode ser nulo. Então o produto tem que dar menos 5 e a soma tem que dar menos 4. Então menos 5 eu poderia pensar no menos 5 e no 1. Produto dá menos 5 e a soma dá menos 4. Então são esses dois valores aqui. Bom, então o domínio dessa função, né, inicial é igual todos os valores reais menos, não podem estar dentro do conjunto dos reais, o menos 1, o 0 não pode estar aqui, o 1 não pode estar aqui e o menos 5. Bom, a gente procura essa resposta aí e ela não aparece do jeito que está aí, porque ele pegou o 0 e colocou ele como asterisco. Então, o domínio dessa função é igual reais, asterisco, ele colocou aqui o 0, excluindo o 0, menos, aí aqui o menos 1, o menos 5 e o número 1. Aí, essa resposta a gente encontra na letra D. Vamos resolver essa questão que caiu na SpaceX. O domínio da função real, f de x é igual a raiz quadrada de 2 menos x sobre x ao quadrado menos 8x mais 12. Então ele quer o domínio, ou seja, quer saber quais são os valores de x que servem aqui, eliminando os valores que não servem. Então vamos lá. Nós temos duas situações aqui. Primeiro é uma raiz de índice par. E depois o denominador de uma fração. São duas restrições. Então lá, primeiro, 2 menos x tem que ser maior ou igual a zero.
Menos x tem que ser maior ou igual a menos 2. Troca o sinal de todo mundo. X, troca o sinal da equação, menor ou igual a 2. Segundo, x ao quadrado menos 8x mais 12 não pode ser zero. Então vamos descobrir os valores, que tornaria nulo, e vamos eliminar esses valores. Como é uma equação segundo grau, vamos tentar por soma e produto. x1 tem que ser diferente e x2 tem que ser diferente. Produto tem que dar 12 e a soma tem que dar 8. Produto 12, 2 vezes 6, 12. Soma, 2 mais 6, 8. Então esses valores são valores que não podem entrar. E aqui a gente tem uma outra restriçãozinha, tem que ser menor ou igual a 2. Observa que o 6 já está fora desse conjunto. O 2 está dentro, então eu tenho que eliminar o 2 aqui. Então a solução desse problema vai ser todo x real, de tal maneira que esse x ele tem que estar menor do que 2, não pode ser 2. Então menor do que 2, o 6 não está aqui dentro. Ou a gente pode escrever isso assim, menos infinito até o 2 aberto, tá? E isso a gente encontra na letra menos infinito 2 aberto, na letra D. Esse problema ele pede o domínio da função inversa dessa função aqui. Então ele quer o domínio da inversa. Então vamos descobrir a lei da inversa, e na lei da inversa a gente trata do domínio. Vamos lá. Bom, esse aqui é o y, e aqui a gente tem 3x mais 1, 2 menos x. Bom, vamos trocar o y pelo x, e vamos trocar o x pelo y. Então vamos multiplicar cruzado agora. X vezes 2 menos y é igual a 3y mais 1. Aqui a gente vai ter 2x menos xy é igual a 3y mais 1. Vamos deixar o y perto do y, vamos passar 1 para cá. 2x menos 1 é igual a 3y mais xy. Vamos isolar esse y, então a gente tem 2x menos 1 é igual a y, que multiplica 3 mais x. Agora vamos passar 3 mais x dividindo, e a gente vai ter então y é igual 2x menos 1 sobre 3 mais x, ou x mais 3, é a mesma coisa. Bom, essa função aqui é a inversa, tá? Porque a gente isolou o y. Bom, se essa é a inversa, qual é o domínio da inversa? Ora, o domínio da inversa é x mais 3 diferente de 0. X diferente de menos 3. Então, o domínio da inversa é igual a x, que pertence aos reais, de tal maneira que esse x não seja o número 3. Ou, uma outra maneira, o domínio da função da inversa é igual aos reais, tirando o valor menos 3. E isso a gente encontra na letra D, que está essa expressão aqui, então. Então vamos resolver a questão. Se f elevado a menos 1 é a inversa de f, e f de x é 2x mais 3, qual é o valor de 2 através da inversa, tá? Ou seja, qual é a imagem do 2 através da inversa? É a nossa dúvida aqui. Pessoal, problemas desse tipo você resolve assim, ó. Eu quero saber o valor que aparece aqui, então vamos escrever assim, ó. Através da inversa, o 2 tem imagem chamada de b. Esse 2 e b, eles vão gerar o ponto 2b, ou para o ordenado, né, 2b. E isso pertence à inversa. Ora, a gente sabe que se 2 e b, quer dizer, o para ordenado de coordenadas 2 e b pertence à inversa, então o b2, que é o para ordenado de coordenadas b2, ou seja, trocando de posição, pertence à função f. Ora, e a função f, a gente tem essa função aqui, ó, f de x igual a 2x mais 3. Ora, substituindo então aqui, esse b vai para o lugar do x. Vai ficar assim, f de b é igual a 2b mais 3. Ora, mas a imagem do b é 2. Então a gente tem 2 é igual a 2b mais 3. Passa esse 3 para cá, vai ficar 2 menos 3 é igual a 2b. A gente tem menos 1 é igual a 2b. Passa o 2 dividindo, menos 1 dividido por 2 é igual a b.
Ora, no início a gente queria saber quem era B. Então B vale menos 1 sobre 2. E menos 1 sobre 2 a gente encontra na letra E. Então fica bem atento aos problemas de inversa. Normalmente eles querem a lei da inversa, ou trabalhar em cima dessa lei da inversa, ou eles querem uma imagem através da inversa. Então quando eles querem alguma imagem através da inversa, nós não precisamos perder tempo descobrindo a inversa da lei que a gente tem. A gente pode trabalhar com a ideia do ponto. Tá? Se eu tenho um ponto na inversa, ao trocar as coordenadas desse par ordenado, ele vai pertencer então à função f e não mais à inversa. Tá bom? Então vamos resolver essa questão que caiu na Universidade Federal da Paraíba. Considere a função invertível f de r em r, definida pela lei f de x é igual a 2x mais b, onde b é uma constante. Sendo f de menos 1 a inversa dessa função, qual o valor de b? Nossa dúvida então é o b. Sabendo-se que o gráfico da inversa, f de menos 1, passa pelo ponto a igual a 1 menos 2. Então a gente sabe que o ponto a 1 menos 2 pertence à inversa. Ora, se 1 e menos 2 pertence à inversa, então a gente sabe que o menos 2, 1, pertence a f. Olha, então vamos pegar esse menos 2 e 1 e vamos jogar na lei f. Vai ficar assim, no lugar do x, menos 2. Então aqui, ó, no lugar do x, menos 2. No lugar do x, menos 2. Mais b. Mas a imagem do menos 2 é o 1. Ou seja, isso aqui, então, é o 1. Que vai dar menos 4 mais b. Passo 4 para cá, passa somando 1, então eu tenho 5 é igual a b. Como a questão era qual o valor de b, o b vale 5. E 5 a gente encontra na letra E. Então vamos resolver essa questão que caiu na SpaceX. Sejam as funções reais, f de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 4x e g de x igual a x menos 1. Ele quer saber qual o domínio de f bola g de x ou f composta com g. Tá? Então, ele quer o domínio disso. Pessoal, duas maneiras para resolver essa questão. A primeira é encontrar o domínio de f. Encontrando o domínio de f, a gente percebe que g vai entrar no x do f. Então, o g vai entrar aqui e o g vai entrar aqui. Então, a gente poderia resolver essa questão assim, ó. Solução 1. O domínio de f vai ser dado por x ao quadrado mais 4x é maior ou igual a zero. Ora, é uma equação de segundo grau. Vamos descobrir as raízes aqui. As raízes são 0, é uma raiz, tá? Ou menos b sobre a, seria a outra raiz. Menos 4 sobre 1, menos 4. Essas são as duas raízes. Como a gente quer valores maiores ou iguais, então vamos trabalhar na reta. Vamos colocar aqui o menos 4 e vamos colocar aqui o 0. Aí os sinais que nós devemos colocar aqui são positivo para esse intervalo, negativo para esse e positivo para esse. Sempre esse último intervalo é positivo se o coeficiente dominante aqui for positivo. Tá? Aí o último intervalo lá é positivo. Bom, como a gente quer os valores maiores ou iguais a zero, então nós queremos os valores positivos. Então esse intervalo aqui serve e esse intervalo aqui serve. Como é igual, então o menos 4 serve e o 0 serve. Então o domínio da função f, ele é dado por de f, tá? A gente não está calculando ainda o domínio da composta, só de f, que é dessa função aqui. É dado por x menor ou igual a menos 4 ou x maior ou igual a 0. Agora veja bem, o menos 1 vai entrar no lugar do x para achar o domínio da composta. Então o domínio da composta f g de x é igual, no lugar desse x, eu vou colocar x menos 1. Menor ou igual a menos 4. Tá? Vou colocar dois pontinhos aqui. Ou, no lugar desse x, x menos 1. Maior ou igual a 0.
passa esse 1 para lá, x menor ou igual a menos 3, ou x maior ou igual a 1. E essa solução a gente encontra na letra A. Agora, uma outra maneira de resolver isso é descobrir f bola g. Então a gente pega aqui, ó, f g de x igual, lá na f, no lugar do x eu vou colocar a g. Então é colocar x menos 1. Então a gente vai ter o seguinte, no lugar de cada x aqui eu vou colocar x menos 1. Então vai ficar x menos 1 elevado ao quadrado mais 4 vezes x menos 1. Observa que o que está dentro dessa raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então a gente pode resolver assim. X menos 1 ao quadrado mais 4 vezes x menos 1. Isso tem que ser maior ou igual a zero, que é a condição da raiz aqui, tá? Então aqui a gente vai ter x ao quadrado menos 2x mais 1. Aqui a gente vai ter 4x menos 4. Isso tem que ser maior ou igual a zero. Aí aqui a gente vai ter x ao quadrado menos 2 mais 2x mais 1 menos 4 menos 3 é maior ou igual a zero. Bom, descobrindo as raízes aqui, né? A gente vai ter x1 é igual e x2 é igual. Então x1 e x2, produto menos 3, soma menos 2. Então menos 3 e 1, menos 3 vezes 1, menos 3 mais 1, menos 2. Esses valores então são as raízes. Agora vamos construir a reta real. Então na reta real eu vou colocar aqui menos 3 e vou colocar aqui o número 1. Sinais. O intervalo à direita é positivo, porque a gente começou aqui com dominante positivo. Aqui é negativo e aqui é positivo. A gente quer maior do que zero. Então a gente quer o positivo e a gente quer o positivo. Igual a zero, a gente quer a raiz e a gente quer a raiz. Observe então que o domínio da composta, vou colocar aqui, ó, domínio da composta é igual a x menor ou igual a menos 3 ou x maior ou igual a 1. Idêntico ao que a gente achou aqui, tá? Isso está na letra A. Então, pessoal, vamos corrigir essa questão que caiu na Universidade Federal do Ceará. Sobre a função f de domínio 0 mais infinito e contradomínio 0 mais infinito, dada pela lei x sobre x mais 1, isso aqui é uma função racional, porque tem variável no denominador, é correto afirmar que ela é estritamente crescente, estritamente decrescente, o gráfico é uma parábola, a f bola f vai dar a própria função f, ou f de a mais b igual a f de a mais f de b para qualquer ab que pertence ao intervalo de 0, fechado em 0, até mais infinito. Para analisar essa questão, vamos fazer um esboço do gráfico, tá bom? A gente viu como desenhar um gráfico de uma função desse tipo. Então vamos partir da seguinte ideia. Qual é o domínio dela? Ele já deu, mas vamos trabalhar de modo geral, como se a gente não conhecesse o domínio dela e nem o conjunto imagem a gente ainda conhece. Tem que achar o conjunto imagem. Então vamos trabalhar com a ideia do domínio sem preocupar com isso aqui por enquanto. Depois a gente restringe. O domínio dessa função, sem essa ideia aqui, seria calculado assim. X mais 1 tem que ser diferente de 0. Logo, x tem que ser diferente de menos 1. Tá? Então no eixo x, o menos 1 é uma assíntota do gráfico. A imagem dessa função, para calcular a imagem dela, nós precisamos isolar o x. Então a gente tem aqui y é igual x sobre x mais 1, né? E a gente precisa ali isolar o x para analisar o y, a restrição do y. Então passa multiplicando para cá, vai ficar assim, vou colocar para cá. Vai ficar y, x mais 1 é igual a x. Vai ficar y, x mais y é igual a x. Agora a gente passa o x para cá e o y para lá. Então vai ficar yx menos x é igual a menos y. Agora a gente vai isolar o x, né? X, y menos 1 é igual a menos y. E aí passa dividindo, x é igual a menos y, y menos 1. Pode deixar assim, negativo em cima, não tem problema nenhum. Mas se quiser deixar um pouquinho mais bonitinho, pode trocar o sinal de cima e o sinal de baixo. Vai ficar assim, x é igual a y, não tem problema nenhum, tá? Y dá o mesmo resultado no final. Troquei o sinal de cima e troquei o sinal de baixo, tá? Mesma coisa. Bom, agora a restrição do y é 1 menos y
a restrição da imagem, no caso, 1 menos y tem que ser diferente de 0. Né? O denominador aqui não pode ser 0. Passa o y para lá e a gente tem que y tem que ser diferente de 1. Bom, então a gente já sabe que o y não pode ser 1, é uma assíntota, e o x não pode ser menos 1. Aí a gente precisa descobrir se vai cortar o eixo x, né? Para poder desenhar um gráfico mais tranquilo. Então a gente vai trabalhar a ideia da raiz. Para trabalhar a ideia da raiz, a gente calcula o y nulo, né? A gente coloca y0 aqui e a gente tem x sobre x mais 1. Passa para cá multiplicando, x é 0. Então, esse gráfico passa no 0, lá no x0, tá? E o y, né, se a gente quiser perceber onde corta o y, a gente coloca o x0. Se a gente colocar o x0, vai ficar y é igual a 0 dividido por 1, vai dar 0. Então, no y0, o gráfico também passa. Então, o esboço desse gráfico seria assim. Aqui está o eixo y, aqui está o eixo x. As assíntotas, né, vamos marcar. No y não passa no 1, então aqui está o número 1, tá? Vamos imaginar aqui. Então aqui está a assíntota, quer dizer, uma linhazinha paralela ao eixo x. E no x igual a menos 1 também. Aqui está o menos 1. E aqui a gente então passa uma linha paralela a y. Bom, esse gráfico ele vai passar no 0. x0, y0. Tá? x0, y0. Então o gráfico ele está aqui, ó. Ele passa aqui. Como ele não toca na linha verde e ele passa aqui, então ele vai ter essa configuraçãozinha aqui, ó. Ele vai chegar pertinho do verde aqui, vai fazer essa curva aqui assim. E aqui está então a simetria. A simetria vai ser por esse ponto de encontro das linhas verdes. Então se esse gráfico existe aqui, ele também existe aqui assim, tá? Então é uma hipérbole. O gráfico dessa lei é uma hipérbole, tá? Agora veja bem, ele disse que o x, que é o domínio, é de 0 a mais infinito. Ora, de 0 a mais infinito, que é o domínio, então o nosso gráfico não existe para cá, eu vou colocar pontilhado, não existe o gráfico para cá e não existe esse gráfico aqui, porque eles estão antes do 0 mais infinito. O gráfico que ele está analisando é esse pedacinho aqui, esse bracinho aqui só, essa partezinha. Aí nessa partezinha a gente vai analisar. É estritamente crescente? Vamos lá. Se eu vou andar da esquerda para a direita, esse gráfico ele sempre está crescendo. Apesar que ele tem um limite que é a linha verde, mas ele sempre vai crescer e se aproximar da linha verde até o infinito. Mas ele sempre vai estar crescendo. Então ele é estritamente crescente, porque da esquerda para a direita a gente está subindo e vai subir até o infinito, mesmo que ele esteja se aproximando aqui do número 1. Tá, pessoal? Então a resposta aqui correta é a letra A. E aí, não vou nem perder tempo analisando as demais. O gráfico é uma parábola, esse bracinho aqui, né? Ele está perguntando se é uma parábola. Não vai ser, né? É estritamente decrescente? Não. A gente já viu que é crescente. Aí essas duas aqui teria que fazer para poder demonstrar. Mas aí não vamos perder tempo. Pela análise do gráfico aqui, a gente já percebeu que é estritamente crescente, tá? Resolvendo a questão que caiu na Universidade Estadual da Paraíba, se g e f são funções definidas por g de x é a função racional menos x mais 1 sobre x mais 1, com x diferente de menos 1 é só a condição para existir, né? E f de x é igual a x elevado a menos 1, que também é uma função racional, e x diferente de 0 porque é uma restrição. Então, g composta com f, né? G composta com f é igual a qual das alternativas aí? G composta com f. O que a gente precisa fazer é pegar a função f e jogar na g. Quem é a função f? Ora, a função f é 1 sobre x. Jogando 1 sobre x na g, né? Porque a gente está jogando no lugar do x da g. Vai ficar assim, vou colocar aqui embaixo. G de 1 sobre x é igual, no lugar do x, então a gente vai colocar menos 1 sobre x mais 1, no lugar do x, 1 sobre x mais 1. Bom, tirando o MMC aqui, a gente vai ter x menos 1 em cima, então vai ficar g de f de x é igual, na parte de cima a gente vai ter x menos 1
x menos 1 sobre x. Na parte de baixo a gente vai ter também x mais 1 sobre x. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda, e a gente vai ter o seguinte: x menos 1 sobre x, que multiplica x sobre x mais 1. Ora, como x não é zero, né, é uma condição, então a gente pode simplificar aqui, cortar esse x com esse x, porque ele não é zero, é uma certeza, tá? Então a gente tem que g composta com f é igual a x menos 1 sobre x mais 1. Bom, analisando as alternativas, a gente tem letra A. É igual a f composta com g, ou seja, trabalhar tudo isso, mas colocando g no lugar aí do x do f, tá? Que seria trabalhar tudo isso aqui de novo, daria um trabalho danado, resolver a A agora. Vamos pegar a coisa mais simples, né? Vamos analisar as outras. Na letra B, ele diz que isso é igual a f de x. Ora, f de x é 1 sobre x. f de x é 1 sobre x. E isso não é igual a 1 sobre x. Então não é a B. Vamos observar a C. Na C, ele diz que isso é igual a g de x. E isso é igual a g de x. Ora, g de x é menos x mais 1. E aqui a composta é x menos 1. Os sinais de cima foram trocados. Embaixo permanece igual, mas em cima não. Então não é a mesma coisa. Vamos para D. Ele diz que é igual a menos g de x. Ora, eu tenho g de x e eu vou calcular então menos g de x. Menos g de x é trocar o sinal de cima ou de baixo. Vamos trocar o sinal de cima. X menos 1, mantendo o sinal de baixo. X mais 1. Então, isso é idêntico a isso. Logo, a composta g f de x é igual a menos g de x. Então, a resposta correta é a letra D. Tá? Eu evitei resolver a A, porque a A daria mais trabalho, né? Eu teria que fazer tudo isso para comparar. E aí a gente perde mais tempo. É melhor analisar B, C, D e E e voltar na A, se for o caso. Tá bom, pessoal? Até a próxima.